Todo mundo se pergunta, qual é o melhor anime da história? O melhor arco? O melhor protagonista? O melhor vilão? Qual tem a melhor animação? Existem diversas perguntas, mas uma que pouco é perguntada e pouco se reflete sobre é: qual é o melhor episódio de anime da história? A única situação que eu vejo ser ativamente citada quanto ao assunto é o top do IMDb. Mas sinceramente eu acho que ninguém leva a sério nenhum top desse site, principalmente considerando que a maioria dos episódios de anime no top 10 são elevados por recency bias e por briga de fandom. Se resume a Shingeki e One Piece basicamente. Por isso, diante dessa situação, eu achei interessante pensar em quais seriam os episódios que eu consideraria estarem entre os melhores, até tentar chegar no consenso pessoal de qual é o melhor. Para isso, eu organizei alguns critérios simples. Primeiro, qualidade geral individual, o quão bom aquele episódio é e se destaca isoladamente, seja pelo trabalho dos personagens nele, pelo desenvolvimento da história, pela catarse. Segundo, qualidade geral coletiva, ou seja, o que aquele episódio representa pro todo daquela série, o quão bem se conecta com o resto, o quão bem conclui ou encaminha a história numa direção melhor. Terceiro, influência. Esse critério eu usei mais como uma forma de desempate caso ficasse em dúvida, porque no geral é bem difícil saber o quão influente foi um episódio especificamente, mas alguns dá para perceber que foram, pela forma como foram referenciados com o tempo. Um último aviso: se o episódio que você considera muito bom e que deveria ser óbvio que estaria numa lista dessa não está, ou é porque eu não assisti o anime, ou é porque eu realmente não acho ele tão bom quanto. No fim do vídeo eu vou desenvolver mais porque eu não coloquei alguns nomes que sempre são citados nesse contexto. Agora sim, antes de ir pro top 15 do vídeo, vou citar as menções honrosas de episódios que quase entraram pro top. O episódio 50 do Astro Boy de 2003, que é uma das melhores conclusões de anime. Também pensei no episódio 17 que foca no Pluto, personagem com uma das melhores histórias da obra. Episódio 26 de Enakiko. Apesar da reta final de ser o auge do anime, esse é determinante para mudar o rumo da história de forma corajosa para desenvolver mais ainda o Remy. Episódio 136 de Hunter x Hunter 2011. A conclusão de Netero vs Meruem que fala por si só. É uma das lutas mais interessantes de Battle Shonen. Episódio 9 de Devilman Crybaby, pelo choque do Akira e pela inversão de papéis entre demônios e humanos. Episódio 40 de Versailles Nobara. A conclusão perfeita de uma construção longa da Revolução Francesa, vista de uma perspectiva mais romântica e desafiadora de convenções sociais pela Oscar. E o episódio 47 de Akagi no Anne. Considerei ele porque é um dos mais bem feitos quanto o assunto é lidar com o luto de um jeito humano e crível. O anime do Takahata como um todo se destaca pela sensibilidade à reta final mais do que nunca. Foi muito episódio para assistir, então tinha que pelo menos citar esses. E último aviso: eu não vou repetir animes, então é só um episódio por anime. Vamos pro top 15. "14 Days 1", não vou falar em inglês, foda-se. É o episódio 19 de Karekano, anime de comédia romântica dirigido pelo Hideaki Anno. Acho que ninguém esperava que eu fosse abrir a lista com um episódio anime do gênero. Normalmente histórias como essa são associadas com menor qualidade, pela média das temporadas ser bem comum e pouco inventiva. Porém, Karekano é uma exceção à parte por ser dirigido pelo Anno e esse episódio representa muito bem isso. Dando uma visão geral para entenderem, Karekano conta a história da Yukino e do Arima. A Yukino é o estereótipo da estudante perfeita. É atlética, inteligente, humilde, bonita, mas tudo isso é simplesmente uma fachada para saciar o seu desejo por atenção. Já Arima é, de fato, um estudante perfeito. Ele é inteligente, gentil, uma pessoa única. O anime junta duas pessoas em rótulos iguais, mas que encaram ele de maneiras completamente distintas. Para Yukino, o Arima representa a primeira pessoa que realmente consegue entender ela, por ter descoberto que a sua personalidade era uma fachada, enquanto o Arima é ajudado pelo Yukino a superar o seu medo de rejeição por seus pais. É por isso que ele busca ser alguém perfeito, para agradar os outros, um motivo mais coletivo, enquanto o motivo de Yukino era egoísta. São dois opostos que brincam com os arquétipos de comédias românticas semelhantes, mas acima do quão interessante é o romance da obra, está a forma como o diretor transmite isso. Ocorrem algumas divergências entre Anno e Masami Tsuda, a autora do mangá original, pois a adaptação era bem distante do tom do mangá e ia para um lado bem mais experimental, semelhante a Evangelion que havia sido lançado pouco tempo antes. Karekano é um show de inventividade na linguagem dos episódios, por isso eu particularmente acho o episódio 19 tão rico.
Ele começa com um resumo do que aconteceu na história até então, como a relação entre os protagonistas evoluiu de amizade até amor verdadeiro, mantendo o estilo original apresentado antes. Porém, a partir do momento em quando entramos no cenário do presente, ele muda completamente para um visual feito apenas de fotos reais, com os personagens sendo representados por recortes de papel feito à mão. Sei que para alguns isso pode ser chato de imaginar, como que alguém conseguiria usar desenhos tão banais de um jeito legal? Bom, o Wano consegue usar, pois isso dá liberdade para ele exagerar mais ainda no episódio. Karekano tem uma comédia bem escrachada para os padrões de uma comédia romântica. A Yukino, conforme vai abandonando sua persona perfeita, vai ficando cada vez mais maluca e as interações com a Arima são engraçadas por ele ser completamente o oposto. 14 Days 1, no geral, foca até mais a comédia. Tem um personagem no anime que sempre aparece como popular entre as garotas e passa por um momento de yaoi bait com a Arima. O Wano realmente brinca com vários clichês, especialmente de shoujos da época, para mostrar o quão diferente o relacionamento dos personagens principais é deles. Porém, o momento mais criativo é quando o Wano transcende a influência no anime ao ponto de literalmente entrar nele. Existe um recorte feito com o rosto do diretor que começa uma briga com a Miyazawa para decidirem o que vão fazer no resto do episódio, chegando no ponto de virar uma treta de kaiju com eles derrubando maquetes da cidade, exatamente como é nos filmes. Karekano é, resumidamente, uma comédia romântica com traços da direção de Evangelion. É quase uma continuação pela semelhança que até mesmo os personagens possuem. A necessidade da Yukino se abrir verdadeiramente para as pessoas e entender a si mesmo semelhante ao Shinji, acredito que o Wano intencionalmente mudou bastante coisa justamente para mostrar que o gênero pode ir além do básico. Nem é um episódio tão relevante apesar de ser a volta das férias de verão dos personagens. Eu decidi escolher ele para abrir a lista, pois é o mais criativo que eu já vi em um gênero pouco imaginativo normalmente. Mesmo que a maior parte do mérito seja na comédia, também tem uma cena bem fofa da Yukino e do Arima, onde ela fala sobre a gentileza de quando o Arima toca nela, uma expressão de sentimentos corporal que supera muitas vezes a própria fala entre os personagens. Existem sutilezas no relacionamento deles, até mesmo em um episódio doido desse. Foi o episódio que mais me surpreendeu do diretor, por ele ter conseguido fazer muito com, a princípio, tão pouco, mostrando que ter mais recursos para animação nem sempre significa ser mais criativo e completo. Simples recortes de papel transmitiram mais carinho e originalidade do que muita animação, muito anime com um grande investimento. Final Tournament é o episódio 237 de Dragon Ball Z, no qual o Majin Vegeta se sacrifica para tentar salvar o mundo do Buu. Eu sei que ainda existe muita gente que subestima Dragon Ball e pensa que não existe valor além das lutas, mas até mesmo em arcos mais fracos como esse e o do Cell, existem qualidades que se mantêm. A principal sendo Vegeta, o personagem mais consistente da série. Antes de falar especificamente sobre o episódio, eu preciso falar sobre a construção que leva ele a ser tão grandioso. O Vegeta é apresentado como o príncipe guerreiro dos Saiyajins, o resquício da nobreza de uma raça que foi inteiramente derrotada por um ser que sequer usou todo o seu poder. Vegeta vai à Terra para recuperar o orgulho do seu povo, mas mais especificamente o orgulho perdido da nobreza que não pôde fazer nada. Todos os Saiyajins possuem um orgulho Saiyajin, uma ideologia que empurra o indivíduo a ser apaixonado por lutas, uma característica inata até mesmo no Goku, que não cresceu na sua terra natal. Porém, o orgulho de Goku e o orgulho de Vegeta são completamente distantes. O orgulho do Vegeta é amplificado e distorcido por seu ego, se transformando não só numa paixão em lutas, mas uma dependência delas para provar o valor que possui na sua posição de nobre. Por isso, quando ele surge inicialmente, é pura maldade. Ele é consumido por seu próprio ego até ser finalmente derrotado pelos personagens da Terra e, para piorar, ter a vida poupada pelo Goku. A piedade do protagonista é horrível pro Vegeta, pois dá a entender que ele é alguém digno de pena, alguém que precisou ser poupado para não fracassar completamente. É a partir de então que o personagem passa pouco a pouco por uma remodelação depois do contato com os humanos. O principal influente nisso, além do Goku, é a Bulma, uma vez que foi a única personagem que não se importou com a imponência dele como guerreiro. Foi amolecendo ele ao longo dos vários anos que passou na Terra até chegar na Saga Buu. Durante a Saga Buu, o Vegeta já tinha um filho, estava estabilizado na Terra como um humano, mas isso era justamente o que irritava o personagem, pois estava sufocando o seu ego interior de guerreiro que precisava provar o seu valor, como se estivesse perdendo sua identidade. Os sentimentos que desenvolveu eram tão fortes que ele precisou se entregar ao Babidi, um poder externo para tentar extinguir completamente a pureza da bondade que estava superando a pureza de sua maldade. Teoricamente estava se subordinando ao Babidi, mas para alguém com um orgulho tão forte como Vegeta, não era sobre isso. Era sobre restaurar completamente seu eu original, ignorando o que tinha ganhado nos últimos anos. E é esse o erro do personagem. A luta com Goku não era apenas para provar que é o mais forte,
Era para provar o valor da nobreza dos Saiyajins em relação a outras raças e a um ser como Kakaroto, que não cresceu no planeta deles e se tornou o Super Saiyajin, o ideal máximo da raça que feriu o ego do Vegeta. Agora sim, falando sobre o episódio, todo esse desenvolvimento do Vegeta como pura maldade para alguém que aos poucos amolecia, mas tentando manter o seu orgulho, leva à decisão de enfrentar Buu sozinho. É interessante porque, ao mesmo tempo que faz isso para proteger seus amigos de qualquer perigo, colocando sua vida na frente das deles, é mais um sinal de orgulho. Ele precisava ter o seu momento como protagonista contra a maior ameaça da Terra. Mas é nesse momento, nesse episódio, que o Vegeta, mesmo numa forma que deveria exterminar completamente seus sentimentos, cede a eles. Quando falam que se tornar pai muda uma pessoa, não é brincadeira. Ao enfrentar o ser mais poderoso da Terra, o Vegeta viu algo além de provar sua força. Viu a necessidade de proteger as pessoas que amava. Reconheceu e aceitou que amava sua esposa e seus filhos. Não poderia mais fugir disso porque o amor de um pai consegue superar até mesmo a maldade extrema. O sacrifício de um pai é o maior símbolo do amor que ele tem por seus filhos, dando o bem mais precioso do ser humano para salvá-lo de seus descendentes. O Vegeta finalmente viu então que desenvolver uma família e perpetuar o sangue do seu povo era mais importante do que ignorar tudo para provar no seu valor. Na verdade, ambos andavam lado a lado. Então, o personagem finalmente uniu os dois opostos, a sua pura maldade inflada pelo ego com os sentimentos de afeto pelas pessoas ao seu redor, seu lado Saiyajin com seu lado humano. A explosão do seu sacrifício não é apenas para ser grandiosa, é para representar a explosão de sentimentos reprimidos no personagem por tanto tempo, finalmente sendo aceitos por um motivo verdadeiramente nobre. Acredito que algumas pessoas tenham se decepcionado com o fato dele ainda ter revivido posteriormente. Eu mesmo me decepcionei. Era a conclusão perfeita. Mas o episódio não era impactante pela morte de um personagem tão importante, mas sim pela morte do Vegeta original e o nascimento do ser completo. Continuou sendo orgulhoso e buscando vencer Goku e qualquer inimigo que fosse dito como mais forte do que ele, mas esse orgulho também era usado para proteger quem precisava. Foi apenas no episódio 237 de Dragon Ball que o personagem finalmente conseguiu perceber por que Goku era tão forte e por que ele não conseguia superá-lo. Mesmo sem ter conseguido matar Buu, naquele momento, o Vegeta pela primeira vez havia superado o personagem principal. E até hoje, nenhum momento na série foi tão emblemático como o sacrifício do homem originalmente mau. Existem outros episódios do anime que são muito bons e eu fiquei em dúvida na hora de escolher, mas acho que nenhum dos mais importantes elevou tanto o material original como a Toei fez nesse. Dragon Ball é uma obra simples, mas não significa que não possa ter profundidade no que trabalha. A emoção que o personagem do Vegeta consegue passar nos seus, entre aspas, últimos momentos de vida é algo que poucos deuteragonistas de Battle Shonen chegaram perto de conseguir fazer no mesmo nível. Individualmente, é um episódio que sustenta bem sozinho e por todo é o início da conclusão de vários capítulos de um personagem que parecia ser inalterável no início. Esse aqui entrou de última hora na lista. Coloquei ele no lugar do episódio de Meruem vs Netero que eu tinha citado. O Ele Hill é a última cena do episódio 968 do anime de One Piece. Preferi usar essa frase ao invés do título oficial, pois apenas duas palavras conseguem carregar muita força. Esse episódio é o auge do flashback do Oden, porque é o auge do romantismo que esse backstory trouxe de volta para a obra. One Piece, no início até Marineford, era uma história de piratas que romantizavam o discurso do Gold Roger em prol de aventuras e experiências pessoais simples, mas que eram recompensadas pelo sentimento de liberdade e surpresa pela variedade do que exploravam. Era uma história mais simples, sem grandes conflitos geracionais contra uma organização que cada vez mais apresenta personagens novos que se desconectam da essência original. Após o time skip, Oda alterou o rumo da história de um romance para um épico. O enredo se torna cada vez mais emaranhado de grupos que a gente não sabia que existia, mas são extremamente importantes para a história de séculos desse mundo. O protagonista é o sucessor de um dos maiores nomes desse mundo e possui uma fruta divina. O Zoro é descendente do deus da espada. Barba Negra é descendente do Shebek dos Dave. Foi se tornando uma história mais sobre interligações e grandes esquemas do que aquele sentimento pessoal que tinham as aventuras do início. De todos os arcos, o Wano é o que mais representa isso. Ele traz vários dos problemas temáticos que o mangá teve e que tiraram a essência que fez todo mundo gostar da obra. Mas em meio a esse arco, justamente o flashback é o que mais se destaca como indo contra a maré. A entrada do bando do Roger nele representa o retorno ao romantismo, apresentado ao Oden, que era um personagem preso em um país. Ele ficava impressionado com tudo que via, que nem nós ficávamos quando começamos a acompanhar o One Piece.
O episódio 968 demonstra o último trecho de uma aventura pirata de verdade, sem grandes conflitos contra deuses e demônios, simplesmente pessoas que queriam explorar o mundo saindo por aí, fazendo merda e chegando no tesouro que é o símbolo máximo disso. O One Piece, independentemente do que seja, simboliza a linha de chegada que traça a direção daqueles que buscam a liberdade. O que importa não é o que acontece depois de você encontrar o tesouro. O que importa é como ele molda sua jornada e motiva a exploração. Por isso Roger, na sua execução, prefere falar vagamente sobre ele, deixar para que as pessoas sozinhas chegassem na conclusão, com experiências próprias. Ainda assim, o tesouro One Piece, especialmente nos últimos tempos, ganhou mais peso, por representar talvez o último legado de Joy Boy, ou ao menos da geração de pessoas que lutou contra a opressão do governo mundial. Um tesouro deixado para no futuro ser usado por seus descendentes e restaurar a liberdade do planeta. O Oda precisava, ao mostrar o fim da jornada de Roger, algo novo depois de décadas esperando por um gostinho do que é o objeto. E ele fez isso da maneira mais criativa que um autor poderia ter feito, não mostrando nada. Como eu disse, mais importante do que o próprio tesouro é o que ele significa para sua jornada. Para Roger, significou o riso. Um tesouro que representa tantas camadas de conflitos e mortes, mas que para um pirata era simplesmente engraçado. Não sabemos o motivo que levou ele a rir. Se realmente tinha algo cômico no seu conteúdo. Se era um riso de desespero por não poder fazer nada sem as armas. Não importa. O riso representa o que o Oda quer passar com essa história desde o início. Acima de um épico, One Piece foi feito para ser divertido. A aventura divertida de Luffy, de Roger, de qualquer pirata que seja apresentado. Além de quebrar a expectativa com uma reação contrária à esperada por alguém que contraste essa grandiosidade, o autor deixou clara a essência original da obra. A verdadeira qualidade de One Piece está nos sentimentos positivos que ele dá através das aventuras dos protagonistas. A risada representa sempre a saída para personagens como Roger. Luffy riu quando ia ser executado, Oden riu enquanto morria, Roger riu ao descobrir o maior segredo do mundo. A alegria é o objetivo de Battle Shonens escritos por alguém como Oda, que cresceu lendo e se divertindo com Dragon Ball, uma história simples mas feita com tanto carinho que marcava qualquer um. O Oda queria dar a mesma alegria para a criança da nova geração. Diferente do Gear 5 do Luffy, que tenta fazer isso mas falha ao forçar tanto o riso e a alegria ao ponto de suprimir a personalidade e nuances originais do personagem principal, o riso de Roger apenas conclui o mito perfeito do Rei dos Piratas. Roger não foi o rei de todos simplesmente por encontrar o grande tesouro. Ele foi o rei pois foi quem determinou a direção a ser seguida pela nova geração, inspirando a aventura e liberdade que eram contrárias ao status quo do mundo. Esse é o significado de One Piece. Esse é o significado da jornada de Roger. Sinceramente, eu não acho que esse episódio seja a melhor adaptação de um capítulo no anime. Existiram episódios que adaptavam momentos muito menos relevantes, mas foram mais criativos. Ainda assim, conseguiram transmitir perfeitamente a mensagem original, especialmente colocando memories para tocar no momento que o bando chegou em Laugh Tale. Mas se o mundo acabar, de volta quando nada sabia, leve-me com você, para garantir que aquelas memórias jamais vão desaparecer. Essa foi a música perfeita para a cena. É uma música que exala pureza e felicidade pela jornada. Felicidade pelas memórias criadas com um bando de amigos que só queria explorar. Um bando que queria ter vivido numa época tão longínqua, por possivelmente ter sido um momento mágico para a pirataria. Ainda tenho dificuldade de pôr em palavras tudo que eu senti assistindo esse episódio. Eu sempre me emociono quando assisto. É um tipo de catarse distinto do esperado. Não é a conclusão de uma grande luta, uma morte trágica, um reencontro apaixonado. É simplesmente uma risada. São coisas assim que tornaram One Piece uma das minhas obras favoritas. Swan Lake é o 13º episódio de Princess Tutu, um anime sobre um pato que se tornou uma princesa graças ao poder de um autor que rege a história contada nos personagens do anime. Esse episódio é particularmente o meu favorito de Tutu e de Mahou Shoujos como um todo, pois ele é decisivo para ressignificar o rumo que a história tomaria a partir de então em seus temas e pela sensibilidade única demonstrada nos seus personagens. Mahou Shoujo é normalmente associado a Sailor Moon e Madoka, sendo Madoka a suposta desconstrução, mas tanto Sailor Moon quanto Tutu já exploravam vertentes do gênero tanto quanto ou mais do que obras que são associadas à ideia de terem quebrado clichês do próprio gênero. No 13º episódio, a Hiro recebe a escolha de sacrificar a sua existência para salvar Mito, o seu príncipe, ou não fazer isso e ver seu coração ser corrompido completamente, deixando-o sem sentimentos. O objetivo de Hiro, durante a maior parte dos episódios, é salvar Mito da apatia completa. Ela quer recuperar seus sentimentos enquanto outros fazem de tudo para impedir ela.
E é em Swan Lake que a autora, no caso da obra mesmo, não o autor que controla o mundo, questiona a identidade da protagonista. A Hiro se tornou a princesa Tutu, graças aos poderes do autor daquela história que estava sendo contada. Ele muitas vezes estava controlando o destino da personagem em situações que pareciam ser feitas por sua vontade própria. A decisão de precisar se sacrificar para salvar Mito é um exemplo. É um exemplo da função dada pelo grande autor dessa história para a personagem. Aqui existe o conflito interno da personagem em entender o quão influenciada está sendo por ele para suas ações e se é Princesa Tutu por ser Princesa Tutu ou simplesmente por um destino maior que foi dado a ela. A resposta para esse dilema é dada através da resposta geral para os problemas do anime, através dos sentimentos. O método para a Hiro salvar Mito é confessando o seu amor para ele através de palavras. Nesse momento, a personagem percebe que não assumiu essa função simplesmente por um desejo narrativo do autor. Assumiu ela por sentir o amor por Mito, sentir a necessidade de salvar alguém da apatia completa, de ficar sem sentimentos, pois ficar sem sentimentos transformaria ele numa casca vazia. O personagem é uma história controlada por alguém de cima e não uma pessoa de vontade própria. A Hiro vê em Mito o que ela não quer que aconteça consigo mesma. Drosselmeyer é o nome do autor das tragédias da história, e Fakir, outro personagem relevante, é descendente dele e de seus poderes de afetar a realidade. Ou seja, dentro de um enredo criado pelo grande autor, existe outra pessoa que pode cumprir essa função, pondo em dúvida a quem pertence aquela obra. Eu gosto da forma como Fakir começa a se opor a Kraer e ajuda Tutu nesse episódio, pois é o início do maior foco no personagem como essa anomalia na história, uma anomalia que me remete bastante ao conceito dado na morte do autor, onde o texto é determinado pelo leitor e não pelo autor. Não quero dizer que a autora de alguma forma quis colocar esse conceito na sua história, pois é um ensaio ocidental. Acho que é preciso evitar usar tanta perspectiva ocidental ao analisar criações orientais. Apesar disso, é exatamente o que ocorre com Tutu do 13º episódio em diante. Ela começa a cada vez menos pertencer a Drosselmeyer e se torna mais livre de interpretações pelos agentes presentes no enredo. Outra característica essencial de Swan Lake é, obviamente, o balé, uma vez que o poder da Princesa Tutu é ser uma excelente bailarina, ao ponto disso ser também um ponto de questionamento da protagonista, do quão dependente ela é desse poder para dançar. De maneira criativa, a autora faz com que Tutu salve o coração de Mito, expressando seu amor através da dança e não de palavras. O balé é a dança mais delicada e de maior sensibilidade, traz uma energia positiva e purificadora. A luta então é entre duas bailarinas, Claire usando o fragmento do coração e Tutu dançando sozinha, até decidir fazerem um par de dos, uma dança a princípio em dupla, sozinha, atraindo Mito. Foi a paixão de Hiro para salvar ele através da dança como expressão que superou a materialidade da Kraer, uma vez que ela estava com fragmento e ainda assim não conseguiu ter o mesmo efeito. Todo o cenário do lago era uma ilusão, mas uma das diversas ilusões que o anime possui. É difícil saber o que faz parte das decisões de Drosselmeyer ou não. Outra característica que corrobora para a ideia da interpretação ser feita pelo leitor. Eu acho legitimamente genial a ideia das grandes lutas de Mahou Shoujo serem competições de balé. É assim que Tutu rompe com os clichês. Mesmo que tenha outros momentos de ação, o principal é a dança. As transformações são as personagens se vestindo como bailarinas, e esse episódio encapsula muito bem isso, por isso eu gosto tanto dele individualmente. E pro todo, como eu disse, representa um novo rumo, agora focando no conflito de Hiro e sua identidade cada vez mais presentes, pela influência do autor se tornar mais notável, além de Fakir também se mostrando como força opositora. Essas ideias são as principais concluídas nos últimos episódios. A sensibilidade personalíssima de Princesa Tutu, em meio ao seu gênero, é o que me faz gostar tanto de Swan Lake. O anime brinca com a metalinguagem de um jeito próprio. Não existe outro episódio de Mahou Shoujo como esse, no máximo do próprio anime. Ele tem tudo que me fez gostar mais do gênero, não a depreciação e escurecimento visto nas cópias recentes de Madoka, mas sim as características originais que foram saturadas mas renovadas com uma obra criativa. Assim, o profundo amor da princesa superou a magia maligna. O príncipe recuperou o sentimento de amor e os dois dançaram, expressando seus sentimentos em toda a sua plenitude. Os dois dançaram sem parar, desejando que essa felicidade durasse por toda a eternidade. É um conto de fadas imperfeito, mas que luta para manter os símbolos originais da corrupção do autor desse enredo. Long Live the Emperor é o episódio 54 de Legend of the Galactic Heroes, um anime que se passa durante um período futuro de guerra entre a Aliança dos Planetas Livres e o Império Galáctico, focando nas duas figuras principais dos respectivos grupos, Yang Wan Li e Reinhard von Lohengrin.
Log é normalmente o primeiro contato de alguém com o anime mais politizado. Não acho que seja tão profundo quanto outras obras políticas, mas é uma das mais criativas. Acho que muita gente colocaria o último episódio, o 82, como os melhores do anime, mas eu escolhi o 54 pois ele representa o que eu mais valorizo que não é feito com tanta frequência em animes e mangás. O episódio 54 mostra a coroação de Reinhardt como imperador do Império Galáctico, mas Reinhardt é mostrado como um imperador diferente. Ele se motivou a se tornar um pois precisava de poder, como se espera de um ditador, mas o poder por motivos diferentes, não para ganho próprio, mas evitar que pessoas de cima tirassem que ele ama do seu ao redor, como aconteceu com sua irmã antes. Também é mais motivado ainda graças a Kirchheis, seu melhor e mais leal amigo que serve como uma contrabalança do imperador, aquele que o mantém equilibrado para não ser tomado pelo poder. Reinhardt quer governar por motivos nobres, mesmo que faça parte de um sistema associado a coisas inerentemente ruins. O autor decidiu mostrar que até mesmo um ditador pode não ser um problema sempre. Reinhardt é coroado por ser carismático como todo imperador precisa ser para convencer seguidores, mas também por participar ativamente das batalhas. Ele é um gênio que garantiu várias vitórias durante essa guerra. Não é o típico imperador que se esconde em uma sala, o que demonstra sua conexão real em garantir a segurança do povo. Devido à conclusão de Log, acredito que o autor seja conservador ou pelo menos aberto a várias ideologias conflitantes, pois ele demonstra o quão proativo o personagem é em melhorar o Império, um império que só foi estabelecido pela luta do povo buscando a liberdade da democracia, mas foi corrompido pelas mãos erradas. Reinhardt mostra que poder concentrado nas mãos de alguém capaz e com pessoas que não o tornem corrupto pode funcionar, que não é apenas sobre a estrutura de poder, mas sim quem está nela e o quão influenciável é. E é aí que entra o Yang. Ele, ao contrário de Reinhardt, faz parte de um movimento que luta pela democracia, pela república, por isso ambos são contrastantes, não só em ideologia, mas em lutas, tendo se encontrado várias vezes indiretamente, com Yang até superando Reinhardt. O problema de Yang é que a aliança é corrompida com o tempo e acaba influenciando até mesmo na própria coroação de Reinhardt. É muito bom que o anime tenha demonstrado que uma democracia na teoria pode ser o ideal, mas não é intacta. Tudo isso tem relação com o episódio sobre o qual estou falando, pois ele é o que promove o primeiro encontro pessoal entre Reinhardt e Yang, no diálogo mais interessante do anime, apesar de ser relativamente simples. Por terem lutado um contra o outro, ambos se respeitam muito, mesmo sendo totalmente opostos ideologicamente. Na verdade, o Yang respeita mais Reinhardt do que a maioria das pessoas na aliança, e Reinhardt respeita Yang por conseguir desafiar o seu poder com seu intelecto. O argumento de Yang a favor da democracia é que, apesar de ser corruptível, promove o poder ao povo, responsabilizando o coletivo por problemas futuros que possam ser causados, enquanto na ditadura a responsabilidade cai apenas no colo de uma pessoa. Para ele, é melhor ter a possibilidade de errar do que sequer ter a possibilidade de influenciar no que acontece. Reinhardt não consegue ver valor na democracia por ser promovida pela aliança que foi responsável pelas falhas que levaram Rudolf, o pior imperador do Império Galáctico, a chegar no poder. E também, simplesmente porque ele pessoalmente precisa de poder, para garantir que ninguém mais seja tirado dele. É interessante porque, em comparação com outros ditadores, como eu disse, a busca pelo poder de forma egoísta, mas nesse caso é busca do poder para não presenciar mais injustiças semelhantes com as que aconteceram com ele. Ambos possuem pontos contrastantes, mas ainda assim conseguiram ter um diálogo estável, até chegando a concordar no ódio daqueles que apenas deram outros para a morte estando sentados sem fazer nada. Eu valorizo muito esse diálogo porque ele parece envelhecer melhor a cada ano. O mundo cada vez mais se torna pior para discutir opiniões diferentes, especialmente políticas, tudo resumido a preto e branco, bem e mal. Todas as monarquias são malignas, todas as democracias são boas, sendo que existem exemplos de democracias falhas como o nosso próprio país estagnado. Não importa se você gosta ou não da democracia, acho que todo mundo gosta, né? A questão é conseguir olhar para os problemas de sua ideologia para evitar que aconteçam. É algo realmente simples, mas que só Log na mídia mostrou com tanta eficiência. Essa conversa catalisa outro fator relevante de Log, o propósito anti-guerra japonês. Desde o primeiro episódio, o anime faz questão de mostrar o horror de uma guerra, com um personagem que parecia ser importante para a aliança, tendo uma família esperando, morrendo logo de cara. Reinhardt e Yang, apesar de serem opostos, também concordam na ideia de fazer tudo possível para evitar esses conflitos. Os conflitos precisam ser de ideias, como entre ambos. Até por isso eu fiquei em dúvida com os outros episódios. O 110 dá uma conclusão pacífica de esperança. O 82 mostra a tragédia da vida de quem lutou contra a guerra. Long Live the Emperor não é catártico como esses e outros episódios, mas escolhendo ele, eu também queria destacar que não é preciso ser impactante no sentido de causar emoções fortes para ser considerado um dos melhores episódios. Esse é simplesmente muito bem escrito e representativo para tudo desenvolvido. Não é sobre concordar com a democracia ou com o império, que acaba sendo estabelecido no final do anime. É sobre simplesmente entender, querer ver discussões pacíficas.
É sobre isso, não importa qual ideologia você segue. Wicked Circuit é o 11º episódio de Hashifu. Normalmente é um anime comparado a Evangelion por seguir uma certa tendência de fato iniciada por ele, de mechas que se assemelham mais a formas humanas e que não sejam exatamente robôs, mas sim existências especiais daquele universo. Além disso, foca no Ayato, um adolescente que também passa por problemas de pertencimento no mundo e identidade, que foi forçado a mudar seu modo de viver quando descobriu que sua cidade estava selada numa barreira temporal e é forçado a pilotar o Hashefon, que foi criado para sintonizar o mundo dividido entre a Terra e os Mu, os alienígenas que invadiram. É como um instrumento que é tocado por Ayato, ligando-se fisicamente e emocionalmente. É mais uma série com foco na ligação psicológica entre o piloto e o mecha. Falando sobre o foco do episódio e a construção para ele, um dos principais problemas do Ayato são as relações humanas. Sua mãe passou a maior parte da vida trabalhando e ignorando seu sonho de ser um artista e ele agora foi forçado a conviver com pessoas que nunca viu na vida para tentar salvar a humanidade. Especialmente possui problemas sexuais, no sentido de não conseguir se relacionar tão bem com mulheres, por não ter tido uma presença feminina maior na sua vida. Ele ao longo dos episódios tem que lidar com instintos e desejos primordiais em relação a elas, vontades que precisa suprimir. O episódio 11 foca inteiramente em desenvolver essas vontades e o seu subconsciente como um todo. Após perder uma batalha, é colocado em um mundo de sonhos que representam diferentes aspectos do consciente. Um detalhe visual legal e perceptível logo de início é que o mundo dos sonhos é mostrado como uma caixa preta anormal dos episódios, como se fosse uma janela para o espectador observar a mente de Ayato à distância. Nesse mundo onírico, com uma atmosfera distante da apresentada normalmente, o Ayato basicamente passa por provações sexuais, primeiro tendo que resistir à tentação da sedução feita por uma antiga amiga que agora estava namorando um outro amigo, depois mostrando um encontro entre Ayato e Haruka, a mulher mais velha que na realidade é uma das principais representantes de seus problemas sexuais, agora no sonho tentando o forçar a ter relações com ela para não segurar suas vontades. O principal ponto do sonho é tentar forçar a Ayato a aceitar uma vida mais fácil, mesmo que seja uma ilusão, sendo sonhos mais confortáveis do que a realidade. Incentiva a Ayato a fugir de suas obrigações, pois sequer eram o que ele queria. O cara só queria ser um artista e agora estava pilotando um bicho. Outro momento importante de suas relações com mulheres acontece agora na sua antiga casa com sua mãe, numa versão mais calorosa do que de fato era na realidade. Mas isso é interrompido pelo contato do mundo externo que faz com que agora Ayato seja repreendido por sua mãe por fugir de seu destino como instrumentalista único do Hashefon. Todo esse sonho, especialmente na sua conclusão, serve para que Ayato finalmente aceite viver na realidade, não importa o quão desagradável ela seja, pois ela é sua verdadeira casa, mesmo que o mundo dos sonhos possa ser mais perfeito, é perfeito ao ponto de ser desconfortável. Fugir dos problemas não é a resposta, encarar é. Nitidamente existe o trabalho sobre escapismo durante todo o anime, e nesse episódio mais do que nunca. Eu gosto de como Konaka, que escreveu esse episódio, demonstrou os problemas do escapismo simplesmente usando ilusões que deveriam ser bobas. Imagina-se que o Ayato gostaria de ficar com a mulher mais velha e bonita, mas não é o caso porque a sua racionalidade devia vencer seus instintos animais e a distância do que era de fato real incomodava muito ainda. O Ayato perdeu a noção da sua identidade real por nunca ter tido pais realmente presentes. A identidade de uma pessoa é formada aos poucos graças às interações com a família que moldam a sua forma de agir conforme o seu eu decide o que quer ser ou não. Por isso, o anime decide destacar tanto suas vontades internas e a luta contra elas. Ayato não foi educado o suficiente para isso, foi ignorado a vida inteira e no fim pilotar o mecha esquisito era visto como sua grande forma de encontrar um propósito. Antes eu mencionei que Ayato queria ser um artista. Isso é bem importante, pois em vários momentos do seu subconsciente uma pintura aparecia, a pintura de uma das suas antigas colegas, Areika. A figura dela nos seus sonhos representava uma obra de arte que ele queria alcançar e ao mesmo tempo seus problemas femininos. No fim do anime, é revelado que a Reika, na verdade, era desde o início a alma manifestada de Hashefon, o que se alinha perfeitamente com o que ela representava desde sempre, especialmente no 11º episódio. Ayato queria ser um artista e acabou encontrando em Hashefon, um robô a princípio feito apenas para ser uma arma, a sua obra de arte. O anime usa bastante a música como uma ferramenta artística e de luta. O protagonista é um instrumentalista no sentido de usar um instrumento mesmo. As melodias representam a conexão emocional dele com o mecha. Ou seja,
é mais uma exploração da ligação psicológica tal qual Evangelion, mas agora de um lado mais artístico e lúdico, assim rompendo com as comparações e criando algo novo. Hashefon é sobre arte e suas tentações. O episódio 11 simboliza isso através da pintura de Reika, a luta contra as vontades internas, a compreensão de como o abandono afetou seu eu e como deveria lidar com isso. É a mudança de chave do anime e, pra mim, o episódio mais bem dirigido, pelos pontos visuais que eu citei, pelo desconforto que passa e o sentimento de confusão por vários focos de zoom esquisitos em objetos aleatórios, pelo desorientamento da perspectiva do Ayato. O objetivo era transmitir como é a mente de alguém perdido através da arte e do onírico, e conseguiram perfeitamente. Later Buddy é o 8º episódio de Gurren Lagann, e é o episódio mais importante do anime. Gurren Lagann todo mundo conhece. O Simon e o Kamina viviam presos no subsolo trabalhando como escavadores até conseguirem se libertar com um mecha encontrado e ativado por uma broca que os liberta. O que me faz gostar tanto desse episódio, ao ponto de colocar aqui, é a coragem que tiveram para tomar a decisão difícil de sua conclusão. O Simon é o protagonista. Isso é perceptível desde o começo, já que é ele que encontra a chave para ativar o mecha e ele é o personagem que mais precisa ser polido da dupla com Kamina. É uma criança insegura e fechada que tem como única companhia o Kamina, além do Buta no caso. Já o Kamina é colocado como um personagem já pronto. Ele é muito confiante em si e consegue transparecer essa confiança para os outros com um carisma que poucos conseguem ter. Possui habilidades de luta. Aprende rápido as coisas como aprendeu a pilotar o Gurren Lagann. Ele é a definição do Rule of Cool que o anime segue. Alguém feito para ser legalzão. Porém, apesar de ser deixado claro quem é o protagonista, nos primeiros episódios quem toma a maior parte das ações é o Kamina. Ele é o personagem principal que resolve a maioria dos problemas, faz as principais conexões e literalmente lidera a brigada, justamente porque ele se encaixa perfeitamente no arquétipo de que obras como Gurren Lagann buscam, o exagero estiloso em forma de personagem. O Simon, em contrapartida, até parece que a cada episódio vai ficando mais de lado na trama em si e o próprio personagem sente isso, como evidenciado justamente no início do episódio 8, nitidamente tendo uma paixonite pela Yoko, já que foi a primeira mulher com que ele teve contato fora do subsolo. Estava passando por uma etapa básica da juventude. Dá pra dizer que a primeira parte inteira é um desenvolvimento do seu amadurecimento até virar um adulto. Porém, a Yoko gostava mesmo é do Kamina, já que ele era mais carismático, mais forte, mais proativo, era o símbolo de esperança para aquelas pessoas com quem se encontraram e isso irritou o Simon, tanto que isso posteriormente ficou perturbando durante as lutas. Todo esse episódio mostra como Kamina ofusca o Simon de brilhar mais e criar independência. Ele cresceu com Kamina, não sabia como era não depender de alguém tão bom quanto ele, então parecia que o anime ia arrumar para um verdadeiro protagonismo no Kamina, até que os escritores decidiram tomar a decisão arriscada de simplesmente matar o personagem favorito de todo mundo, não só dentro daquele enredo, como de quem estava assistindo. A morte do Kamina é uma das mais importantes que eu já vi em anime no geral, porque ela literalmente muda o rumo de todos os personagens envolvidos e a perspectiva sobre os mechas da série. Em Gurren Lagann existe a energia espiral, basicamente o poder da evolução que todos os humanos possuem e que permite alcançarem níveis inimagináveis de força. A personificação dessa energia era o Kamina, motivando todo mundo, até mesmo pessoas com problemas internos como Simon. O protagonista tinha a chave para o mecha principal, mas quem representava com perfeição a energia vista dos mechas clássicos era o Kamina, aquele exagero de personagem de Getter Robo, Mazinger Z, de mechas mais lúdicos. A partir do momento que Kamina morreu, o Simon perdeu o guia da sua vida e nós perdemos o guia da série. Tudo girava em torno desse cara e ele simplesmente morre antes da metade do anime. Essa é a coragem para fazer o que ninguém como fã iria querer e que poderia facilmente irritar muita gente ao ponto de droparem a história por matarem o personagem favorito. A coragem para matar um símbolo tão forte que traria consequências positivas para desenvolver o restante do elenco. O Simon, que já era inseguro e triste, ficou mais ainda sem seu porto seguro. É esse o momento de independência que ele precisava para assumir o protagonismo verdadeiro. Assumir a energia de Kamina deixada nele depois de todos os anos que passaram juntos. Simon precisava superar porque tinha pessoas que precisavam dele, que o Kamina queria proteger e porque Kamina acreditava nele. Acredite em mim que acredito em você. Essa frase definia a dependência do protagonista e ao mesmo tempo a força que Kamina estava passando para Simon. Agora Simon precisava acreditar em si que acredita em si mesmo. Não era um desafio fácil desenvolver a jornada do lixo ao topo de alguém como Simon, pois o Kamina tinha tanta presença que corria o risco dos escritores só criarem um Kamina 2.0.
mas é nítido que esse rumo não foi tomado. Obviamente eles possuem semelhanças, inclusive visuais, depois da segunda parte da história, mas o Simon se torna alguém mais racional do que seu amigo, não era alguém tão maluco e imprudente. Em situações como essa, para transmitir o máximo possível do sentimento pelo qual o personagem está passando, o visual importa muito. E nos episódios de Super Depressão de Simon, o visual muda totalmente. Na verdade, no fim do 8º episódio já temos uma cena bem distinta, mas acinzentada e completamente consumida pela chuva, que nem o início desse episódio tem ao mostrar as interações de Simon e Kamina com a Yoko, até já como uma premeditação do que viria a seguir. A cena do Gurren Lagann sendo consumido pelos pingos da chuva forte, de um jeito que parecesse na verdade um choro dele, é muito criativa, porque aquele mecha estava e estaria mais ainda intrinsecamente ligado ao Simon e seu espírito. Era uma manifestação da tristeza do protagonista, ao mesmo tempo que uma manifestação da morte temporária dos mechas, já que o maior representante do espírito do gênero havia nos deixado. Não é sobre fazer algo exageradamente triste para te fazer chorar. A morte do Kamina é lutando até o fim pelo que ele acreditava. O objetivo era extrair algo além do que aqueles personagens tinham e só seria desbloqueado com um acontecimento desses. Era necessário para dar a volta por cima e entregar experiências em escalas maiores ainda depois. Inclusive, uma das qualidades de Gurren Lagann é servir como uma homenagem espiritual a décadas do gênero mecha e suas variações, sendo uma das principais inspirações Gal Gaigar. Não lembro agora ao certo se é o episódio 29 ou 30, acho que é o 30. Nele existe um momento que evidentemente foi o que inspirou esse episódio da morte do Kamina, em que o Guy aparentemente morre depois de usar toda a sua energia de forma semelhante. São detalhes como esse que deixam esse episódio mais especial ainda. Se formos falar isoladamente, eu não sei se esse é o episódio de maior qualidade do anime, mas considerando isso e o que significou pro todo, certamente mudou o rumo e trouxe uma seriedade maior ainda. Transformaram uma série que a princípio era só um Rule of Cool, visto para se divertir, em algo deprimente pós-morte do Kamina para levantar e desenvolver um significado maior ainda depois. Além disso, mesmo com a morte do Kamina, não é como se ele tivesse parado de estar presente na série. Foi uma morte material, mas o espírito foi passado para literalmente todo mundo da brigada. Outro motivo para ter sido uma decisão inteligente. Mataram o personagem mais gostado, mas transformaram ele num propósito mais importante do que sua existência. É uma verdadeira aula de como desenvolver um plot twist, sem apelar como alguns episódios fazem e possuem efeito de curto prazo. Ougi Dark Parte 3 é o último episódio de Owari Monogatari, que conclui a primeira fase da light novel cobrindo a adolescência de Araragi. Monogatari desde sempre focou no protagonista resolvendo casualidades sobrenaturais que possuem relação com algum problema interno de uma personagem em meia adolescência, mas Ougi Dark é o arco que muda isso. Araragi passou a maior parte do tempo só se preocupando em ajudar os outros, pouco olhando para si mesmo. Esse arco serve justamente para ajudar aquele que ajudou os outros, o personagem que conectou todos mesmo não sendo o objeto principal dos arcos. Agora esse arco é mais interno do que todos. Aogi Oshino se apresenta como parente do meme, mas é na verdade mais uma causalidade, agora criada a partir do próprio Araragi. Ela representa a sombra da psicologia junguiana, uma parte obscura do inconsciente humano que reúne sentimentos considerados negativos e que não se adequam à normalidade social da qual o ser está acostumado. Nos últimos arcos dessa parte da história, Araragi entra em conflito com ela em algumas ocasiões, pois ela causava problemas, criticava o protagonista diretamente, servia como uma oposição natural justamente por fazer parte do seu ser ainda incompleto. A parte 3 desse arco é genial, justamente pelo personagem principal descobrir isso e ainda assim decidir salvar Ougi. Araragi era confrontado pela personagem por se preocupar em salvar os outros mais do que si mesmo, por existir certos sentimentos de culpa em suas relações como não corresponder ao amor de Hanekawa, a piedade com Shinobu, que a colocaria como alguém inferior, a possibilidade dessa relação com Senju Ogahara ser apenas ele se aproveitando de um momento vulnerável dela. Representava vários conceitos trabalhados em cada arco, o conceito de justiça, exemplificado pela Kagenui e pela necessidade da personagem tentar resolver problemas morais do protagonista, como ter interesse em salvar a Hachikuji, ou afastá-lo da Hanekawa para não crescer uma dependência emocional com a personagem. Representa seus arrependimentos como não ter conseguido salvar a Hachikuji. Ela começa a tentar eliminar esses arrependimentos. Da mesma forma que se assemelhava com situações anteriores, a Ougi era resultado de emoções reprimidas do mesmo jeito que ocorreu com a Black Hanekawa. Araragi, internamente, era seu próprio inimigo, por isso Ougi foi manifestada e por isso foi salva. Araragi finalmente começa a valorizar tudo que fez e, ironicamente, ao salvar Ougi, ainda está salvando a si mesmo.
A sombra na psicologia junguiana não deve ser exterminada como Ogi queria. Na verdade, isso só levaria à incompletude do ser. Os humanos precisam reconhecer seus sentimentos opostos e aprender a lidar com isso. A sombra precisa ser integrada ao seu oposto. Ogi é integrada a Araragi, ao protagonista, absorver o que ela falava e chegar ao seu eu completo, e também ao salvá-la e dá-la uma nova oportunidade de vida com uma existência própria. A salvação interior e exterior que simboliza perfeitamente tudo feito anteriormente com outros personagens, o momento que o protagonista se torna o personagem principal. O Araragi, ainda que com vários defeitos de caráter, é um dos personagens mais empáticos dessa mídia. Essa é a conclusão catártica necessária. Mesmo que existam mais novels depois, agora detalhando sua vida adulta, a adolescência é o período mais importante de desenvolvimento individual. A conclusão desse episódio não é apenas uma graduação escolar, é a graduação da vida do protagonista, que finalmente formou seu eu. E outro detalhe legal é que durante essa reta final, o Araragi perde sua imortalidade. Antes, um dos fatores que permitia com que ele pudesse jogar sua vida em risco pelos outros era, justamente, não morrer. Mas agora, sem essa imortalidade, o ato de salvar Ogi e se machucar ganha mais força ainda. Mesmo em uma situação que realmente podia morrer, ele se arriscou. É a maior prova de valor que ele vê no seu ato de salvar os outros. Eu vejo algumas semelhanças do Araragi com o Shirou de Fate. No caso do Shirou, os outros ao seu redor condenam sua atitude de supostamente não valorizar sua vida ao se arriscar sempre pelos outros. E no caso do Araragi, é uma reprovação interna que ele tenta justificar com incerteza sobre eventos passados com os personagens. Eu acho importante que o Monogatari conclua que não é sobre não valorizar a si mesmo, mas sim sobre valorizar quem completou o personagem. Cada arco de cada uma das garotas salvas serviu para trabalhar algum conceito moral, como foi dito antes. Foi o desenvolvimento de sua juventude ao também tornar-se mais sociável. Eu amo esse episódio porque faz um dos melhores usos de psicologia em um anime. Todos os outros arcos são sobre adolescentes se encontrando no seu mundo interno e se adequando ao mundo externo. Então terminar usando como base uma psicologia que foca na completude do ser, e de um jeito que funcione até mesmo com quem não tem ideia do que é, foi uma ótima ideia. Além disso, como tudo em Monogatari, a construção até o episódio final tem detalhes visuais bem interessantes que foram sendo percebidos com o tempo, como o mapa que a Senjogahara dá ao Araragi, que lembra um leque, em japonês sendo Ogi, simbolizando uma abertura mental do personagem. Acredito que o último episódio, o Ware Monogatari, tenha tudo de melhor que a obra ofereceu até aquele momento e se destaca em relação aos outros em mínimos detalhes, tipo as cores. Não que não tenham existido outros cenários predominantemente de cores escuras, mas esse confronto final entre Araragi e Ogi predominou mais do que o colorido normal da história. A ideia era realmente representar uma situação mais interna do personagem e até mesmo a figura da sombra. Layer 8 é o oitavo episódio de Serial Experiments Lain, e um dos melhores quando o assunto é entrar fundo na crise de identidade da protagonista, que é o principal tema da obra. Lain foca no advento da Wired, que é basicamente o que vemos da internet hoje, mas um nível além, ao ponto da Lain, uma garota reclusa sem muitos amigos e com uma família complicada, se ver cada vez mais presente nesse mundo virtual do que no real, começando a confundir o que de fato é realidade. Focando nesse episódio, eu acho interessante como ele começa mostrando um garoto aleatório jogando o que pode ser visto como um RPG ou algo do tipo. A Wired possui literalmente todos os tipos de mundo imagináveis, sendo justamente o que levava tanta gente a ficar viciada nela. Você podia, ao invés de jogar um jogo, sentir literalmente o que estava fazendo nele. Viver uma experiência virtual que antes era intangível. O objetivo da Wired, reforçado em todos os episódios, mas nesse até mais, é criar um inconsciente coletivo, uma camada mental que possui conceitos herdados e universais, basicamente uma cultura intrínseca ao ser humano, desenvolvida ao longo de séculos da sociedade que, na Wired, era ampliada. As pessoas literalmente estavam conectando seus conscientes. Lain é outra obra que explicitamente usa conceitos junguianos para fundamentar a sua análise. Existe o arquétipo do pai, nesse caso é quem dá o computador para Lain acessar a Wired, a figura da mãe, que nesse caso, nem vejo ser da mãe da Lain porque ela consegue ser menos presente do que o pai. Eu vejo a Alice como essa figura, a figura materna que é a única pessoa a aconchegar a Lain de alguma forma, sua única amiga e porto seguro. E a sombra pode ser vista como uma segunda identidade da personagem que é criada na Wired. Esse conceito fictício de internet serve para amplificar a possibilidade do inconsciente coletivo e esses arquétipos na protagonista. Mas como existe uma distância cada vez menor entre o mundo real e o mundo virtual, isso começa a confundir a Lain e as pessoas ao seu redor, que não sabem mais quem ela é e o que faz, uma vez que a sua sombra na Wired é, obviamente, o oposto de sua forma na vida real.
representa sentimentos negativos reprimidos. É muito pesado acompanhar a Layer 8, pois as consequências do isolamento da personagem começam a afetar o pouco que ela tinha de estável antes, afetando sua amizade com Alice, que não sabe mais se pode confiar nessa figura, que não é mais apenas uma existência material. A princípio, o isolamento dela poderia ter sido curado através de um meio virtual que a conectasse com outras pessoas, mas se torna uma dependência mental e emocional, ao invés de ser usada como um equilíbrio com a vida real. É usada por escapismo. Já tá batido mencionar que Len é atemporal por sua semelhança com o estado atual da internet, mas é realmente um fato. Problemas que vemos hoje em dia no uso crônico de redes sociais eram vistos no anime. Hoje se vê uma uniformização da internet, no sentido de que cada bolha é composta majoritariamente por pessoas com opiniões, gostos e personalidades idênticas ou extremamente semelhantes, e isso é muito incentivado. Quem pensa diferente normalmente só atrai discussões chatas ou hate exagerado. É mais fácil você fingir que concorda com todo mundo para se encaixar na bolha do que ser você mesmo, ao ponto de cada vez mais esquecer sua identidade real, caso permaneça muito na internet. A perda de uma identidade e da personalidade original também pode afetar suas relações, do mesmo jeito que rumores espalhados na internet. Além tinha como única amiga de verdade a Alice, e por ter ficado tão ligada a Ward ao ponto de criar uma nova personalidade dentro do lugar, essa personalidade perdeu o controle e prejudicou a sua relação com Alice. Além poderia ter sido salva por Alice, no sentido de ter se tornado mais sociável com a ajuda dela, mas preferiu a fuga mais fácil, e sua família também não ajudou. Esse episódio vai tão longe na crise de identidade que põe em questionamento até se seus pais são de fato seus pais verdadeiros. É como se a lenda Ward estivesse começando a roubar tudo dela. Dito isso, não é como se seus pais antes fossem tão ativos em sua vida realmente. Ela também tem uma irmã que mal tem relevância no que ela vira. Os únicos pilares de sua vida são Alice e a Ward, dois pilares que se opõem. A impureza de sua amiga, retratada através de um sentimento de amor proibido com o professor, é outro fator que agrega ao tom mais pesado do anime nesse episódio. A Alice até então era o único símbolo da integridade intacto restante na vida de Len, sem ter a percepção alterada até esse momento causado por um eu que, caso não seja integrado em seu ser completo, irá roubar tudo de Len. Em meio a tudo isso, existe outra vertente da imagem de Len que é a divina. Na maioria das vezes, os episódios implicam na ideia de observar sua versão da Ward como uma espécie de deus daquele lugar, por ser onipresente e sempre citada em diferentes situações. Faz sentido se considerarmos que, além do mundo real, foi uma das pessoas, se não a pessoa que mais se entregou para a experiência da Ward, ao ponto de começar a existir individualmente dentro do local. Mas também existe a figura de Deus como Eire, que é a verdadeira figura onipresente que sabe tudo sobre Len e aparece por voz no episódio 8. Todas as camadas da identidade da protagonista são exploradas nele, e é isso que me faz gostar tanto. Encaminha para a reta final, inclusive pro infame episódio do Alien logo após, sendo essa mesma versão da lei provocativa e mais confiante que brinca com Alice, sendo representada como um estrangeiro, um invasor, um extraterrestre. Do 8 em diante, a personagem Len começa a se fragmentar mais em distintas personas. E óbvio, tudo isso é feito com a direção transmitindo desconforto, desconexão, confusão de virtual e real. Nada é certo e tudo pode ser simplesmente falso. Len abriu um caminho sem rumo em que não pode mais confiar em nada, sequer no que vê. Até suas memórias podem ser falsas. Esse foi o primeiro episódio que eu considerei o critério de influência, porque ele pode ser usado para praticamente todos desse anime. É um dos maiores exemplos de influência e atemporalidade que transcende a mídia. Em anime é o que melhor explora as ideias de Jung. Inclusive, eu fiz um vídeo comentando sobre outras influências na obra, há uns anos atrás, que também complementa o que eu falei aqui. You Are the Hero, Aren't You? É o 10º episódio de Ping Pong The Animation, uma série que já descreve bem o que é no título, mas vai além dos animes de esporte convencionais. Os dois personagens principais são o Smile, um adolescente mais quieto que começou a jogar ping-pong por influência do Peko, seu amigo desde a infância que sonha jogar ping-pong profissionalmente. Os dois últimos episódios cobrem as partidas mais importantes, primeiro a partida entre Peko e Dragon, e o outro mais uma das partidas entre Peko e Smile. Eu fiquei muito em dúvida entre qual dos dois eu escolheria, pois de toda essa lista, acho que são a dupla de episódios que melhor se complementa, mas eu escolhi o 10º episódio, pois ele é o auge do que o anime tem de melhor desde sempre. Peko, dos protagonistas, é o único que realmente tem amor ao esporte. O Smile só começou a jogar por causa dele, apesar de ser bom. Smile nunca conseguiu vencer Peko porque faltava essa paixão, o a mais para fazer com que conseguisse dar um passo mais largo, totalmente o contrário do Peko, que se destacava justamente por ser impulsionado pela paixão.
Dragon faz parte de outro clube de tênis e é considerado o grande nome do ping-pong no anime. Já tendo sido campeão, ele dá a sua vida pelo ping-pong, mas também de um jeito contrário ao Peko. Dragon vê o ping-pong como uma dor, por precisar se dedicar muito para ser o melhor pouco a pouco. Ao mesmo tempo que se dedica ao esporte, vê ele como um fardo. O poder que ganhou ao se tornar bom e respeitado se tornou um peso nas costas que ele precisava carregar, para sempre corresponder às expectativas criadas em torno de suas habilidades. É uma visão pessimista e depreciativa dos seus bons resultados como atleta. Já Peko usa o poder de suas habilidades como jogador de ping-pong como uma luz. A partida entre ambos é tão interessante justamente por isso. Dragon é encarado como um obstáculo alto demais para Peko alcançar, tanto que inicialmente ele começa sendo humilhado, mas como vários outros animes de esporte, Ping-Pong destaca que a visão que um atleta tem sobre o esporte pode influenciar tanto quanto suas habilidades. Dragon escala uma montanha devagar, cansado de ter que carregar uma pedra. Peko voa. Pessoas podem voar. Essa é a frase dita por ele e é uma das mais importantes dessa série. Peko vê uma montanha e faz de tudo para conseguir voar direto ao fim desse obstáculo para prosseguir ao próximo. E esse voo só pode acontecer quando a pessoa tem paixão o suficiente por isso. É a partir desse confronto que Dragon começa a mudar sua visão por ping-pong. Influenciado por Peko, a partida entre eles sai de uma humilhação para uma luta entre iguais, até que Peko consegue vencer. A maior parte dessa disputa é retratada com as cores normais do anime, ou um uso focado no preto e branco para destacar mais o suor e esforço dos dois personagens, que estão dando suas vidas, agora para se divertirem jogando o esporte que amam, não como um fardo. Esse visual que já é criativo se torna mais ainda quando o anime decide mostrar momentos anteriores da vida de Peko, especificamente com Smile, momentos da infância de ambos. As cores ficam mais vivas, com amarelo e verde mais predominantes, cores que remetem à vida da natureza e à luz estonteante do sol. Existe um momento áureo ali. Ping-pong, como eu disse, acaba destacando mensagens predominantes de esportes. A paixão pelo esporte e a perseverança não são novidades. A novidade é a perspectiva criada pela qual o anime decide trabalhar essas questões. Os flashbacks do episódio 10 servem para mostrar a criação da figura do herói, uma figura inventada por Peko para representar o herói clássico, que é carismático, luta sozinho, é ambicioso, o herói que aparece quando mais precisam, o herói que aparece quando ele dá tudo de si, que precisou aceitar que é impossível ser o herói perfeito que nunca perde. Sempre vão existir pessoas mais fortes, a ideia é continuar se esforçando. Uma filosofia que motiva Peko jogando ping-pong criada na infância, no lúdico da sua imaginação com um amigo, sendo alterada com o tempo até se transformar e alcançar a verdadeira importância, a paixão pelo jogo acima de vitórias. Smile em vários momentos chama o herói quando está em alguma situação complicada, especialmente com seu técnico. Esse herói é Peko. O amigo fez ele se divertir jogando ping-pong e sempre esteve ao seu lado. O verdadeiro herói que traz a alegria e diversão do que eles cresceram fazendo. O herói que voa e ganha liberdade a cada obstáculo vencido. O herói transcende a lógica. O herói derruba o que nós pensávamos que sabíamos e afasta a escuridão. Ele é tão descomplicado e ele brilha, resplandecente e alegre. É difícil explicar exatamente o que se sente assistindo o episódio 10 de Ping Pong. Tem coisas que você simplesmente sente. São sentimentos que poucas obras de esporte conseguem reproduzir tão fortemente. Ping Pong criou uma estética única que chegou ao seu auge nesse episódio. A alegria retratada na aparência do herói voando no céu marca qualquer um que tenha assistido. A conclusão da ideia do herói é feita no episódio seguinte, quando Smile vira um herói do seu jeito, através de sua amizade, um tipo de paixão diferente de Peko, encaminhada pelo episódio 10, onde vemos o nascimento de um novo herói que não aparece apenas quando perdem, aparece na liberdade, quando eles se sentem mais vivos do que nunca jogando ping-pong, quando o sangue de cada um tem gosto de ferro. The Magnificent Stainer's Rage é o episódio 71 de Monster, um dos últimos do arco do massacre de Hohenheim. A obra é sobre humanização e desumanização. Inicia com o tema salvando Johan, na época uma criança que futuramente causaria os principais problemas da história. Mas Tema escolheu a medicina justamente para salvar vidas, independentemente do valor que possam tentar atribuir a elas. Nenhuma vida vale mais do que a outra. Em contrapartida, alguns personagens do elenco passaram pelo inverso, a desumanização completa que é combatida pelo protagonista. No incidente do 511 Kinderheim, Johan é o maior representante disso e por isso é o antagonista. Porém, existe um outro personagem na trama que junta ambos os opostos e representa as principais ideias e mensagens que Urasawa queria transmitir. E esse personagem possuiu sua conclusão nesse episódio.
Wolfgang Grimmer. O Grimmer também foi uma das crianças que sofreu experimentos no 511 Kinderheim, um orfanato que visava transformar os órfãos em soldados perfeitos, pessoas sem emoções que pudessem servir como espiões, passando por isolamento do mundo, treinamento rigoroso para aprender a manipularem e, principalmente, perdiam seus nomes e eram identificados por números. Grimmer, por consequência, se tornou alguém vazio. Mesmo após se casar e ter filhos, ele não conseguia demonstrar sentimentos verdadeiros diante deles, sequer quando ocorreu a morte do filho. Apesar disso, ele é apresentado como uma pessoa que sempre está sorrindo. É um sorriso falso que ele faz para parecer mais normal. É o símbolo da história trágica de um personagem que quer voltar a ser humano. Grimmer acabou se tornando alguém que conseguia demonstrar alguma compaixão verdadeira com crianças, por representarem a pureza restante no mundo vazio e traumatizado dele. A infância é marcante para o personagem, também por uma das ideias que mais torna ele interessante, o Magnificent Steiner, uma segunda personalidade resultado dos experimentos que foi criada se baseando no desenho de super-herói que ele assistia e nunca soube o final, aparecendo sempre que ele se descontrolava em meio à ameaça. O episódio 71 é durante o período de clímax do massacre resultado das ações de Johan. Eu acho muito importante esse episódio focando no Grimmer nesse ponto, pois ambos se refletem bastante, sendo vítimas do mesmo experimento, mas com Grimmer lutando contra o seu vazio emocional e Johan abraçando ele. A conclusão do episódio é com a morte de Grimmer, mas é uma morte diferente das outras vistas no mangá. É uma morte feliz. Vimos Grimmer mais uma vez arriscando sua vida para salvar pessoas inocentes, pessoas que tinham perdido a esperança na vida e ele tentou de alguma forma salvar. Grimmer, nos seus últimos momentos de vida, queria ser mais uma vez o super-herói que era o símbolo restante de um raro momento de felicidade longínquo. Magnificent Steiner não é apenas uma segunda personalidade, é um símbolo do único momento em que ele consegue demonstrar alguma emoção, mesmo que seja raiva, ao ponto de Grimmer não conseguir perceber que era ele mesmo fazendo tudo isso. Quando Tema, Bonaparte e Milos encontram Grimmer, veem pela primeira vez um Grimmer humano. Depois de tanto tempo, ele finalmente estava conseguindo chorar genuinamente, não por tristeza de sua morte, mas sim por seu filho. Finalmente estava conseguindo demonstrar os sentimentos reprimidos há anos, ao mesmo tempo que estava feliz por estar sentindo novamente. As pessoas não podem realmente esquecer suas emoções. Grimmer é a prova de que o experimento não funcionou e é a prova do principal objetivo de Monster, o humanizar. Ver um personagem que nem mesmo a raiva, enquanto assumido pela outra personalidade era demonstrada direito, pois ocorreu um corte de cena, finalmente conseguir chorar, é muito impactante. O Grimmer é um personagem lindo com uma conclusão linda. É a pessoa ideal que todo mundo deveria buscar ser, alguém que foi privado de emoções e mesmo assim era o ser humano mais empático de todos ali. Tema não só salvou o monstro da história, como salvou outras pessoas ao decorrer dos capítulos de formas diferentes, mas ele sempre foi humano. O Grimmer é o meio termo entre o protagonista, um ser empático, e Johan, um ser vazio. Por isso é um dos melhores personagens secundários e por isso o episódio 71 é um dos melhores da história e abre o top 5. A morte não é simplesmente triste ou chocante, são várias emoções sentidas em poucos instantes. É o momento mais forte dessa reta final, mais forte do que a própria conclusão, que também é icônica. Poderia ter selecionado o último episódio por ter um dos finais ambíguos mais inteligentes da mídia, mas eu não acho que a grande qualidade de Monster seja evidenciada por complexidade, é evidenciada pela forte mensagem pró-humanidade do Urasawa, e nada representou isso melhor do que Grimmer e seu episódio. Sincere You é o 26º episódio de Evangelion, a grande conclusão polêmica que depois ganhou outra versão em filme. Apesar de eu gostar mais de The End, inevitavelmente a melhor versão são os últimos episódios da série, que desafiam completamente os padrões esperados pelos fãs. Ao invés de mostrar o mundo exterior sendo afetado pela instrumentalização em andamento, Anno decidiu mostrar o verdadeiro mundo que importava desde o início da história, o mundo interior do Shinji. Mesmo nesse mundo interior, os outros personagens participam, pois cada um acaba servindo como um espelho do protagonista de alguma forma. Esse episódio foca especialmente na identidade e no medo. Shinji, Misato, Asuka, Rei, todos compartilham o medo do fracasso, o medo de todos os seres humanos que justificaria a necessidade da instrumentalização para viverem juntos e compartilharem completamente as dores. A questão é que a instrumentalização
mataria a individualidade. Não é como se humanos não pudessem aprender a conviver e compartilhar suas dores uns com os outros. Shinji simplesmente ainda não tinha conseguido fazer isso por se fechar com medo dos outros. Como o personagem principal cresceu abandonado pelo pai após a morte da mãe, ele não teve oportunidade de aprender a conviver com os outros. Não teve a base para criar um rumo próprio, a base da nossa identidade, semelhante ao que eu falei do Ayato minutos antes. Por isso, Shinji não queria entrar no robô, mas precisava entrar. Aquele robô era a oportunidade de demonstrar algum tipo de valor, se tornar um piloto de Eva e nada além disso. O problema é que isso não geraria uma identidade própria. Ele não seria mais Shinji, e sim apenas um piloto. Acho muito criativo como o Anno usa essa dinâmica de humano e mecha, tão trabalhada em mechas anteriores, para também representar as figuras do Otaku e do Salaryman. Shinji acaba representando estereótipos negativos criados em torno da imagem dos otakus, especialmente nesse período por incidentes no Japão. Representa várias inseguranças e problemas apontados neles que o diretor decide desenvolver e resolver nesse final. Representa o Salaryman, o homem assalariado japonês que passa a vida inteira trabalhando num emprego medíocre, sendo explorado sem perspectiva de melhora na vida, sendo um emprego simbolizado pelo Eva. Shinji não queria ser um assalariado, mas precisou se tornar. Para ele, o emprego criaria sua identidade, uma falsa ideia. Shinji poderia simplesmente fugir, passar pelo escapismo, mas ele não queria fugir. O personagem nasceu em um período de forte instabilidade no Japão, crises econômicas que preocupavam especialmente a nova geração que iria trabalhar nessas condições, uma depressão que assolava todo mundo. Ele precisava encarar os problemas sociais do seu país. Os outros personagens, na mente do personagem principal, refletem que, se ele depender apenas de materialidade externa para criar sua identidade, em algum momento elas vão sumir e ele se tornará uma página em branco. Esse vazio é representado pelo vazio branco no episódio, onde Shinji fica à deriva até Gendo criar-lhe uma restrição, uma linha que representa o chão. Shinji perde a capacidade de voar, sacrificar a perfeita liberdade do mundo vazio, mas agora se sente mais seguro por poder caminhar. As coisas no mundo sempre vão mudar, por isso o personagem precisa conhecer sua própria forma para conseguir existir. Não quer dizer que Eva ignore o valor de outras pessoas na sua formação. Muito pelo contrário, o ponto é que Shinji precisava conhecer a si mesmo e depois conhecer os outros, não o contrário. Shinji estava preso numa percepção de ser dependente dos outros, uma percepção triste e sem perspectiva. Quando ele vê a outra realidade alternativa que vive com seus conhecidos normalmente, finalmente o personagem consegue perceber que a realidade não é tão ruim e pode ser encarada de outra visão. A escolha desse episódio de se passar inteiramente no mundo mental de Shinji é genial, pois antes de conseguirmos entender o que acontece com o mundo exterior, precisamos entender aquele que nós acompanhamos a perspectiva até agora. Se vence a instrumentalização internamente e não externamente. O personagem passa por etapas de autoconhecimento, de aprender a se amar. Por isso a cena dos parabéns é uma das melhores que essa mídia já pôde oferecer. Todos aqueles personagens são fragmentos que representam algum detalhe de sua identidade, mas acima de tudo é o próprio Shinji se parabenizando, aceitando a si mesmo, se agradecendo por existir. Ao meu pai, obrigado. À minha mãe, adeus. E a todas as crianças, parabéns. Anno com essa frase mostrou a importância da família, mesmo tão conturbada como foi a vida familiar de Shinji. Ainda assim, a sua mãe foi como um berço espiritual e seu pai nesse final o ajudou a se encontrar no mundo em branco. Além disso, as crianças servem para o próprio Shinji. Todas as crianças precisam de um parabéns. Precisam ser parabenizadas por existirem. Era disso que o protagonista precisava. Nenhum final poderia ser mais perfeito do que esse. Não é sobre ter o grande clímax de uma situação apocalíptica, é sobre o psicológico daquele elenco. São os verdadeiros protagonistas. Não as lutas dos mechas que predominavam os episódios. Aquilo era apenas a primeira camada para trabalhar sutilmente o que verdadeiramente importava. Anno teve a coragem de ser disruptivo em uma série que já era naturalmente disruptiva. A direção desse episódio é perfeita, única, mesmo com todas as limitações de produção. Além disso, é evidente que especialmente esse final serviu de inspiração para outros mechas que são comparados com Eva. O Ayato, apesar de ir para outra direção com suas questões artísticas, passa por problemas internos semelhantes e com representações visuais parecidas com esse episódio. Existe uma influência notável. É até difícil deixar Sister Yu de fora do top 3, mas sinceramente, esses primeiros 5 episódios são muito próximos um do outro em qualidade e importância para mim.
To the Wandering Blooming Flowers é o último episódio de Kashan Sins, uma reimaginação de um ícone das inspirações tokusatsu na animação japonesa. Essa versão do personagem conta com uma história mais trágica, de um mundo desolado após passar por um evento que matou a maior parte da vida do mundo. Um cenário feito para elevar o existencialismo visto na maior parte do elenco. O grande conflito de Kashan, Ryuzi e outros personagens é reencontrar um propósito para continuar vivendo, o autoconhecimento, o valor na vida. E essa jornada se torna mais forte a partir do momento que o próprio personagem principal foi o responsável por tirar a vida do mundo ao matar Luna. Luna era um ser sobrenatural que tinha a habilidade de conceder a vida eterna como uma salvação para as pessoas, morta por Kashan seguindo as ordens de Breaking Boss, que se opunha a seus atos. Kashan era um androide que apenas estava seguindo ordens, o seu propósito era lutar pelo seu chefe, então ele não tinha ideia do pecado que estava cometendo para o mundo. Durante os episódios, ele passa por diversas pessoas que perderam pessoas próximas ou tiveram as vidas prejudicadas de outras formas graças ao desastre originado por sua ação. A jornada de Kashan é para recuperar as memórias de tudo que aconteceu e compensar seus pecados. Por isso, o último episódio é tão bom e surpreende, pois novamente ele é colocado na situação de confrontar Luna. Ao morrer, ela teve o sangue misturado ao de Kashan e voltou querendo eliminar a morte, salvando apenas aqueles que não possuíam o cheiro dela. Ou seja, salvando apenas os imortais e deixando os mortais morrendo para a ruína. A diferença é que agora o protagonista decide não matar, mesmo após Luna propagar um falso mundo para as pessoas com a vida eterna e agora ignorar a ruína dos mortais. Porque ele não iria negar o que as pessoas do mundo queriam. Luna de volta como um símbolo de salvação, mesmo que falso. Se Luna ou qualquer pessoa esquecer o rosto da morte, Kashan retornará para lembrá-los da beleza da vida. Esse episódio, mais do que todos, encapsula o principal ponto trabalhado no anime, que é a valorização da morte. Kashan é um ser imortal. A Luna garantiu imortalidade para várias pessoas, mas eles não conseguiam se sentir vivos. Para ter algum rumo na vida, precisa existir a linha de chegada. Especialmente no contexto do mundo desolado, com várias pessoas e robôs completamente defasados e decadentes que não podem morrer e continuam sofrendo. A Ryuzi é uma personagem que representa bem isso. Era uma das soldadas da Luna que quase matou Kashan, mas andando com ele acabou percebendo o valor da morte, que o fim de um ser humano faz com que tudo que vem antes seja mais valorizado ainda. Ela passa por isso nesse episódio após morrer, depois de passar vivendo momentos de família com Kashan, Ringo e Oji. Foi nesse momento que ela finalmente percebeu que havia vivido tudo o que queria nos instantes finais. A morte é uma realidade da qual pessoas não deveriam ter o poder de escolha, mas sim abraçar em paz uma vez que suas vidas já tivessem sido vividas ao máximo. Hoje também morre nesse episódio, enquanto ele se sente aliviado por Ringo estar feliz vivendo ali com eles, sentindo que havia cumprido seu dever. Eu gosto bastante como o episódio muda de tom em relação aos outros nesses momentos de família. Eles cultivaram várias flores coloridas que destoam no cenário apocalíptico que acompanhamos, mesmo sendo o cenário no qual eles vão morrer. O anime com as flores queria destacar a felicidade que só conseguiram nesse contexto. Além disso, apesar de serem flores coloridas, a paleta é meio morna. Não é a escuridão depressiva anterior e nem uma saturação completa. É um meio termo, pois é um momento de felicidade e paz prévio à morte dos mortais. Depois, Ringo sobrevive junto com o cachorro de Kashan, ao fim do episódio, esperando algum dia poder reencontrar Kashan. O personagem principal não morre porque ele representa a morte. Continuará existindo até que todas as pessoas do mundo reconheçam a existência e necessidade da morte. Ele personifica essa ideia, mas não no sentido negativo, no sentido de valorizar a vida. Na reta final do episódio, acontece também a luta entre Kashan e Breaking Boss. Nesse anime, o protagonista antes trabalhava para o vilão, enquanto nas histórias anteriores, Breaking Boss era o antagonista que ele enfrentava. De todas as lutas das diferentes versões, essa é a melhor no sentido de história, mesmo que seja rápida e Kashan se sobressaia muito. Porque existe uma espécie de redenção e arrependimento do personagem. Ele controlava um império robótico que causou problemas para o mundo e pensava que iria conseguir resolvê-lo agora com a Luna renascida. Mas lutando com Kashan, ele realiza que era uma falsa causa. Como última ordem, ordena novamente que o protagonista vá a matar. Enquanto nos outros animes ele é só um vilãozão mau, aqui ao menos ele percebe seus pecados, como Kashan lutou para perceber, mais uma vez reforçando um dos principais temas da série. A música que toca na última cena com o Ringo é a mesma que toca no 9º episódio. Essa música, Em Meio ao Mundo Devastado, é um dos últimos sinais de vida, uma das últimas expressões, além de sentimentos desgraçados.
é o símbolo da vida, então usar na conclusão tornou tudo mais perfeito e redondo. Percebam como a qualidade das mortes nesse episódio e no anterior do Grimmer são distintas do que se vê normalmente. Não é sobre o horror, valor de choque, tristeza, é sobre a valorização da vida. Mas Cassian Sims mais ainda por diretamente colocar isso como seu tema principal durante o anime inteiro. Desculpa, eu não consigo falar esse nome porque a minha dicção é uma merda. Mas é o 36º episódio de Utena. Por ser meu anime favorito, obviamente eu pensei em diversos episódios que concorreriam para estar nessa lista. Mas de todos, eu acho que esse é o mais interessante em todas as principais qualidades da série. Esse é o momento da série que ela estava vivendo junto com Akio e Anki, sendo manipulada por ele e sua máscara de poder e manipulação. Além do anime mostrar isso nitidamente com ela cada vez mais se abrindo ao ponto de se beijarem. O primeiro episódio abre destacando a principal característica da personagem, ser uma mulher que veste o uniforme de homem, ser uma mulher que quebra padrões de gênero e muitas vezes é associada à atitude de homem. Nesse momento, os personagens ao redor começam a perceber ela mais como uma mulher. Um deles até pergunta se isso não é bom, mas a resposta é não. Utena está sendo manipulada por Akio a voltar ao status quo, a não revolucionar o seu mundo e consequentemente o mundo no qual ele vive criando ilusões. Seu objetivo é prender a personagem em seu papel original na sociedade como mulher. Outra cena complementa bem esse ponto trabalhado no episódio, durante uma conversa entre Touga e Sayonji, relembrando que Utena era uma garota que há anos atrás havia encontrado em um caixão. Aquele caixão representa as correntes de Utena, a sua função original no meio social, um caixão que ela está voltando a estar com Akio e que se encaixa até mesmo aos dois personagens. Cada um ali possui alguma corrente que precisa ser quebrada, mas a única personagem que vai ter o poder para isso é Utena. Existe uma inversão de papéis evidenciada aqui. Utena nos 30 episódios anteriores agia como príncipe, o príncipe de Anki, mesmo que inicialmente seu objetivo fosse reencontrar o príncipe de sua infância. Esse seu papel é alterado a partir do momento que ele encontra quem supostamente era ele. Akio é o falso príncipe da protagonista que, com a força desse marco na vida da personagem, consegue reverter tudo o que ele estava fazendo até então. Akio consegue manter aqueles adolescentes presos em seus papéis originais, sem perspectiva de evolução, não apenas por de fato ser o fim do mundo, mas também por simbolizar o símbolo de homem ideal para enganar os outros, através de sua aparência e do carro, por exemplo, que representa esse poder e auge da masculinidade. Outra parte foda é o último duelo entre Utena e Touga. A relação dos dois toma outro rumo nesse episódio. Inicialmente, Utena achava que Touga era seu príncipe, mas conforme as atitudes dele se demonstravam egoístas, percebeu que estava errado. Touga tinha muito ego e queria provar ele com as garotas, por isso queria conquistar Utena e ao mesmo tempo a desafiava por Anki para ter ela como objetivo de satisfação. A diferença é que agora, Touga desafia Utena para a salvar do fim do mundo. Precisa fazer com que ela volte a perceber o seu objetivo de revolucionar aquele mundo. Talvez por um curto momento, ele realmente tenha se tornado o príncipe que ela esperava, a salvando mesmo que não percebesse. Eu realmente consegui sentir sinceridade na confissão de seu amor por Utena. Não parecia mais algo apenas para se bajular, e isso agregou ao personagem. Os duelos no anime servem para trabalhar conflitos internos dos respectivos personagens envolvidos, e esse serve para concluir questões não resolvidas. Ele e Sayonji perderem juntos para a personagem principal significa muito, pois eram os dois que estavam falando sobre cada pessoa precisar quebrar as correntes da sociedade, agora confiando para que Utena faça isso. Porém, acima de tudo, que eu mencionei como qualidade do episódio até então, o que verdadeiramente mais impacta é essa conclusão, mostrando a revelação de que Akio abusava de Anki enquanto a Utena estava dormindo. Tivemos alguns episódios desenvolvendo a fragilidade da personagem diante o encontro do seu suposto príncipe, para essa ilusão cair desse jeito. Akio não era apenas um falso príncipe, também estava destruindo a vida daquela que Utena jurou proteger. É esse o momento decisivo para que Utena retorne para o seu rumo de quebrar os paradigmas sociais e se tornar o príncipe dessa história. Como todo mundo já sabe, anime é uma mídia que especialmente possui dificuldades de retratar cenas de abuso sexual, então até mesmo nesse aspecto o episódio foi muito bem. Não precisou mostrar nada do ato, só os dois no sofá com o rosto sem expressão diante, como uma boneca vazia.
o rosto de alguém que era apenas um objeto na situação, tudo que a protagonista lutou contra acontecendo em segredo. O episódio 36 de Utena é uma montanha russa. De uma visão superficial, ele basicamente só retornaria o desenvolvimento da personagem para o caminho que estava tendo antes. Mas a questão é que tudo se torna mais profundo com a adição do Akio, a paixão por ele e a revelação. Ele queria forçar Utena como sua princesa, forçar a pessoa que mais lutou contra as convenções de gênero a viver presa a eles. Por isso é um momento de realização tão forte e interessante na conclusão do episódio. Fora que o duelo com o Touga e o Saionji talvez seja o melhor do anime inteiro. Na verdade, todos os duelos da Utena com Touga são especialmente bons, mas é que esse foi o mais representativo. A escolha por esse episódio foi até mais pensando no que representou pro restante do anime do que individualmente. Existem episódios isolados de Utena que podem marcar mais, mas curiosamente esse é um dos mais normais no sentido de transmissão de ideias. Tem alegorias, obviamente, mas o Ikuhara fez algo mais direto e sincero, se destaca mais em meio aos outros. Enfim, toda a reta final de Utena é um dos melhores trechos da história dos animes. The Great End é o 47º episódio de Ashita no Joy 2, o último da adaptação. Assistir Joy é uma experiência que marca qualquer um. Foi uma obra que mudou o rumo do gênero de esporte, da sua demografia shonen e da indústria como um todo, sendo esse episódio o principal responsável por ter tornado-a mais atemporal ainda. É até difícil saber por onde começar a falar. Esse episódio tem legitimamente tudo que você possa imaginar de qualidade ao máximo. Primeiro, se evidencia a ideia de continuar lutando até o fim. Joe está lutando contra o oponente mais difícil de sua carreira, sabendo que tem mais chance de perder ou até morrer se continuar. Mas mesmo assim, o seu corpo continua se movimentando, ignorando os avisos do seu técnico, Gyoko. Ele simplesmente decide continuar lutando. Joe Yabuki era alguém pobre sem perspectiva de crescimento que vivia brigando aleatoriamente em ruas. O boxe foi a única maneira que ele encontrou para subir de vida, para superar as adversidades dos problemas sociais do Japão na época. Para Joe, ao ganhar paixão pelo boxe, nada mais importava na sua vida. Ele começou a viver para lutar boxe. Por isso, nem mesmo a iminência da morte poderia evitar que continuasse fazendo o que tanto aprendeu a amar e que lhe deu uma verdadeira vida para viver. Isso é simbolizado através da chama, a chama em seu coração que continua acesa enquanto luta. Por isso, o anime inteligentemente faz o personagem mencionar a ideia de se tornar branco. Ele iria lutar até se tornar branco, até a chama se apagar completamente. E essa luta era distinta das anteriores, porque era contra José Mendonça, conhecido como o campeão do mundo que nunca perdeu. Era admirado por todos, era saudável, cuidava bem de sua família, era o símbolo do homem perfeito, mais forte. José é um dos melhores usos do arquétipo do mais forte em animes e mangás, porque contrasta muito bem com o que Joe Yabuki é naquele momento. José tem uma família para se importar e que quer ver novamente. Então quando Joe continua se levantando e começa a dar trabalho a ele, ao ponto de, por um momento, ser derrubado pela primeira vez, ele surta de medo e, de forma violenta, bate no adversário. José precisa manter a fama de ser o mais forte, carregar esse fardo para continuar dando orgulho à sua família, ao mesmo tempo que tem medo de morrer porque vive por eles também. Essa é a diferença para o protagonista, que vive puramente pelo boxe, é a sua maior paixão. Antes da luta, Yoko conta a Joe algo que ele já sabia, que ele tem encefalopatia traumática crônica, uma demência conhecida por atingir lutadores de boxe por ser causada por múltiplos traumatismos na cabeça. Em um ato desesperado, ela também confessa seu amor por ele, pois Joe sabia da doença faz tempo e ainda assim iria continuar lutando. Ele não poderia perder aquela luta. Yoko tentou de alguma forma igualar a paixão de Joe pelo esporte, mas não foi o suficiente. Como eu disse, essa luta era diferente de todas. Joe estava lutando contra o considerado o homem mais forte do mundo, e existe um instinto natural do homem retratado em diversos personagens de sentir a necessidade e desejo de lutar contra adversários consideravelmente mais fortes, de estarem na situação de Davi e Golias. Gosto como nesse episódio, Yoko decide ir ver a luta mesmo sabendo o que iria presenciar. Ela finalmente aprende com Joe a não correr das situações. Joe para os personagens ao seu redor representa diferentes espíritos. O espírito do trabalhador japonês, ao sair de uma situação social precária e ascender através de seu mérito, acompanhado pelas crianças que o acompanharam seguindo-o, por representar para elas essa história. Isso também atingiu várias pessoas que acompanharam a obra enquanto lançava. Ele se tornou um símbolo dos trabalhadores na vida real.
o símbolo de não desistir e vencer o sistema. E representa o espírito do shonen. Joey foi o principal personagem que atribuiu as características que moldaram as obras que mais se destacaram da demografia. Esse espírito de não desistir, de ter uma personalidade mais extravagante e até começar a amadurecer mais, de ser apaixonado pela luta. Joey Yabuki é o exemplo perfeito do que é o Battle Shonen. O episódio 47 encapsula todos esses temas trabalhados ao longo da série com mais força, pelo grande contexto e também pela perfeita direção do melhor diretor da história. O Dezaki escolheu destacar muito o suor de Joey lutando, para destacar justamente o esforço que o seu corpo estava precisando fazer para continuar de pé revidando. As gotas de suor em algumas cenas chegavam a brilhar de tão destacadas estavam naquele ringue. Junto a isso, seus olhos transmitiam a chama intacta que o mantinha levantando, a chama que assusta José ao olhar para seu rosto. José sentiu medo dos olhos de Joey, pois eles mostravam uma força que transcendia a física, a força espiritual que apenas Joey tinha com aquele esporte. Também tem a cena que Joey deixa a toalha cair e Yoko também não devolve a Danpei. Joey não tinha outra escolha além de terminar aquela luta. O último round representa o último round da vida de Joey Yabuki, e de certa forma até de José, já que sofreu danos tão severos que envelheceu abruptamente. Literalmente lutaram até se tornarem brancos. E é aqui, nesse ponto, após Joey terminar com a derrota da luta, que a lenda nasce. A derrota não importa. Joey Yabuki foi um lutador que venceu a luta da vida. Ele conseguiu viver e morrer fazendo o que mais gostava. Como você escreve a cena da morte de um personagem? Mostrando ele morrendo para um tiro, para uma faca, morrendo enquanto dorme naturalmente, corta para o funeral dele sem mostrar diretamente o momento da morte, mostra alguém contando isso. Dá para pensar em diversas formas que eram usadas na época. Nenhuma foi a resposta do autor. Joey Yabuki morreu sentado, descansando, após gastar todos os seus esforços, sorrindo. Era um descanso da vida, não uma morte triste, era uma morte semelhante à dos animes anteriores citados. Percebam que a escolha foi tão criativa e marcante que as pessoas na época realmente tinham dúvidas se ele já havia morrido de fato ou não, porque era normal em um anime mangá você matar o personagem sem mostrar ele literalmente morrendo. Muitos achavam que ele só tinha dormido. Na verdade, até hoje deve ter no YouTube ou no Reddit gente perguntando se ele realmente morreu, porque o autor decidiu evitar o óbvio. Ele escolheu fazer uma cena simbólica para a morte. Todo mundo já viu essa cena. É literalmente o momento mais icônico da história da indústria da animação japonesa e também dos mangás. A morte de Joey foi tratada como algo real. Pessoas fizeram um funeral para ele do mesmo jeito que fizeram para o Rikishi. E décadas depois, centenas de animes continuaram a referenciar esse momento, porque esse momento mudou completamente a visão do mundo sobre como fazer arte. A primeira temporada de Joey já era atípica para a indústria. Dezaki estava começando a mostrar que a mídia poderia de fato se tornar arte e transformar seus materiais originais em algo novo. Mas o auge disso foi nesse episódio, na segunda temporada. Foi a entrega do melhor que o melhor diretor da história dessa porra poderia oferecer. O melhor que um ser humano nessa indústria conseguiu transmitir de todos os mais diversos sentimentos em simples 20 minutos. Essa cena foi responsável por inspirar tanta gente a criar tantas histórias sobre protagonistas underdogs que continuam lutando na vida. É uma cena que inclusive representa esse espírito que o japonês tem de morrer trabalhando, no sentido de morrer trabalhando no que gosta, que a maioria dos mangás segue. Esse episódio inteiro e sozinho pode ser usado como exemplo para explicar o que é a animação japonesa, o que faz tantas pessoas gostarem dessa mídia, o que fez ela dar tão certo e evoluir até o ponto que está. Eu simplesmente não poderia escolher outro episódio. The Great End é o melhor episódio de anime da história. Chegamos no fim do vídeo. Acho que eu consegui fazer uma lista bem diversificada. Alguns episódios aqui eu nunca nem vi serem mencionados como os melhores. Esclarecendo mais coisas. É bem difícil pensar em episódios isolados, pois são apenas 20 minutos. Então normalmente o que se vê na internet é pessoas escolhendo episódios pautados mais no choque e impacto individual do que necessariamente na qualidade geral. Eu não botei o primeiro episódio de Shingeki, o episódio do Levi vs Titã Bestial, o primeiro episódio de Neverland, o 15 de One Piece, vários desses episódios que sempre são citados, porque os argumentos para eles serem os tais melhores são mais pautados em valor de choque e falso impacto do que qualidade. O plot twist no fim de Neverland seria até melhor se acontecesse um pouco depois, para com que a obra não perdesse a graça tão rápido com seu mistério. O primeiro episódio de Shingeki, depois do final, ficou um lixo com o significado que tem pro todo da história. Levi vs Titã Bestial, se for analisar textualmente, tematicamente, narrativamente, é comum, só que elevado pela produção foda. Por isso no top do IMDb, tem vários episódios recentes de One Piece entrando. As pessoas só se importam com a animação praticamente.
A Shingeki é um bom exemplo disso, porque se junta também com as músicas do Sawano, caindo numa situação parecida do Hans Zimmer. São ótimas, mas elas são compostas para se esforçarem muito em tirar o sentimento daquela cena. A pessoa não se sente muito feliz, cheio de adrenalina, ou triste emocionado, porque o conteúdo da cena é tão bem feito que evoca isso. Ela sente isso simplesmente porque a música sozinha é tão exagerada para forçar isso. Não tô dizendo que é errado gostar desses episódios. Eu mesmo gosto do Levi vs Titã Bestial. Só queria falar isso para refletir mais sobre como as pessoas analisam os episódios individualmente. Também percebi escolhendo a lista e lendo no Twitter quais eram os melhores episódios para as pessoas, que conclusões e mortes se destacam muito em relação às outras coisas. Normalmente sempre pensa mais no episódio que conclui do que o episódio no meio da construção dessa conclusão, que pode ser até mais bem escrito. Por isso tentei botar episódios que fugissem um pouco disso, ou se enquadrassem, ao menos fossem para outra vertente. Os episódios de morte que eu botei não são só pro valor de choque ou para te forçar um choro. É isso. Não vou mais enrolar muito. Essa é a minha lista pessoal que eu queria compartilhar.